Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias Trazer por Casa e hoje venho fazer a minha primeira partilha do Desafio Cinema. Este desafio eu lancei-o a mim mesma e para partilhar consigo neste canal semanalmente para o mês de julho. Serão 30 dias de cinema, 30 dias de filmes, ou melhor, julho tem 31, certo? Serão 31 dias na prática de filmes, um filme por dia, se sempre conseguir. O objetivo será destralhar a minha coleção de vídeos, de filmes. Hoje é dia 8, já passou uma semana desde que iniciámos o mês, é então o momento para fazer a primeira partilha dos títulos que já vi, da mensagem que retirei de cada um deles. Eu não vi 8 filmes porque não consegui, têm sido uns dias complicados com outros a fazer, houve vários dias que não deu para ver nenhum filme. Mas vou dar o meu melhor. Eu tenho aqui quantos? 5? Na verdade eu vi 5 filmes e destralhei 6. Para o dia 8 não está mal, mas depois eu apanho o ritmo e com curtas-metragens hei de fazer os 31. Então, quais foram os títulos desta semana? O que eu destralhei, mas que não vi porque não consegui, era um fecheiro que eu tinha no computador. Provavelmente eu não tinha os codecs adequados para ver aquele vídeo, mas também não fui à procura. Tenho filmes que cheguem para ver, não fui à procura. E esse era o Minion Madness. Eu gosto dos Minions, acho piada aqueles bonequinhos fofos. E tinha aquele filme, foi oferta em algum momento da iTunes. Apaguei-o, sem eu ver, paciência. O primeiro filme que vi, logo no dia 1 deste mês, tem por título O Resto é Silêncio, a frase final da peça de Hamlet, e que foi dita pelo próprio, não é? Por Hamlet. E este filme é uma curta-metragem brasileira, tem 26 minutos aproximadamente e foi livremente inspirado no livro com o mesmo nome de Érico Veríssimo. Foi produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Eu gostei de ver, apesar de considerar que é assim uma curta-metragem classe C. Eu já falei aqui nesta nossa piada caseira. Os de classe A são aqueles de qualidade de Hollywood, mas que nós gostamos, e classe C é assim, orçamento barato, michuruco, não é? Este não sei como é que foi o orçamento, mas a nível de encenação foi mais... parecia assim um bocadinho mais antigo, ou parecia mais teatro do que propriamente um filme. Pronto, é a minha opinião. Esta história começa com o suicídio de uma mulher que é fã de um escritor. Estes são dois dos personagens da história que nós vamos conhecendo aos pouquinhos à medida que a história avança. E há um jornalista que está a investigar a história desta mulher. Há muitos rumores de que ela morreu, de que ela se matou porque tinha um amante, ela estava noiva, e enfim, haviam ali histórias pelo meio. E esta história então desenvolve-se em torno deste escritor que ela gostava muito de ler, António Santiago, e depois há ali uma altura em que descobrimos o que é que aconteceu realmente. A mensagem que eu retiro daqui, tenho que ir lento porque isto já foi dia 1, eu já vi outros entretanto e já muita coisa aconteceu. A mensagem que retirei desta curta-metragem, que eu gostei de ver, apesar de tudo, é quantas vezes um gesto simples ou a ausência de um gesto pode ter um resultado devastador na vida de alguém. Qual é não que a responsabilidade do suicídio aqui nesta história seja de outro alguém, de outra pessoa que não é lá a Joana, mas um pequeno gesto pode ser uma grande ajuda para alguém e nós nem temos consciência disso. Alguém que nós nem conhecemos, como nesta história. Um simples gesto, uma simples delicadeza para com alguém, dar alguma atenção a alguém, é a mensagem que eu retiro desta curta-metragem. Depois vi o filme Dois Tiros. Este não é um dos filmes que eu tinha em disco, nem em DVDs, CDs, por aí, não foi propriamente um destralho, mas eu disse que um dia por semana eu fazia a noite de cinema com o maridão.
E apesar de não ter sido num sábado, foi quando deu, nós vimos um filme através do Netflix e andámos à procura, escolhemos um e vimos. E o que nos saiu na rifa foi assim meio, muito pobrezito, muito michuruca, não um orçamento michuruca, assim algo melhorzinho, com um bom elenco. Aliás, os atores, os personagens principais eram interpretados por Denzel Washington e Matt Damon, são dois bons atores, mas o filme deixa muito a desejar, a história. O Matt Damon interpreta o personagem de um infiltrado dos serviços secretos da Marinha, um agente infiltrado. E o Denzel Washington interpreta um personagem que é polícia, é da DEA, da Brigada de Narcóticos. Sim. Eles estão os dois infiltrados e não sabem um do outro, mas são os dois colegas nesta história e estão infiltrados num cartel de droga. Há muitas reviravoltas pelo meio. Existe um momento na história em que eles descobrem um sobre o outro, não sabem se são corruptos ou não, porque há um que leva o dinheiro, o outro continua a querer o dinheiro, mas porquê? Porque nenhum dos dois tem o backup, não tem apoio das suas empresas, das entidades às quais pertencem. Como foi criado um ficheiro falso para eles poderem estar infiltrados, não é? Esse ficheiro é a realidade naquele momento. Há ali muito dinheiro à mistura e há uma grande embrulhada. Só vendo, pronto. Correndo o risco aqui de contar um bocadinho o final da história, se quiser ver, é melhor passar aqui um bocadinho o vídeo à frente, mas aquele dinheiro todo que foi roubado é da CIA. E há uma grande confusão. Esta história fala-nos muito sobre corrupção, não é? A única mensagem que aproveitei foi quando Stig, o personagem que é interpretado pelo Matt Damon, diz que o bando dele não é a entidade para quem ele trabalha, mas as pessoas com quem trabalha. Ainda não fiz uma analogia com a vida do dia-a-dia, mas foi a única coisa que retirei dali, foi a única coisa que eu achei que, espera aí, isto faz sentido. São as pessoas que estão à nossa volta, são as pessoas com quem nós lidamos no dia-a-dia que podem ser parte do nosso bando, é para com eles que nós podemos devotar a nossa lealdade, não é? No fundo. Porque são aqueles que dão a cara também. Não sei, ainda não pensei muito nisto, também não tive muito tempo, mas foi a única coisa que me fez sentido de tudo aquilo. O filme seguinte foi A Lista, já é de 2007, com 1h46. É um filme diferente, um filme em que um grupo de proprietários ricos faz uma aliança de sangue para proteger as suas fortunas, as fortunas daquelas famílias, porque vivia-se um tempo de guerra em 1880 não sei quê, e tinham perdido a Batalha de Gettysburg. Então eles fizeram aquele pacto, aquela aliança, e houve um homem a quem foi proposta esta aliança que recusou e que conjurou assim uma profecia contra a ganância e contra a magia negra que eles usaram ali naquela aliança, naquele pacto de sangue. E é um filme diferente, mas que nos fala, no fundo, sobre o poder da oração. O poder, quando nós pedimos algo maior, neste caso, quando nós pedimos, nós nos voltamos para a luz, nós fazemos por isso também, já chego aqui a este ponto, o poder da oração. Nós recebemos, as coisas correm, as oportunidades surgem, as ajudas vêm. Subtilmente, este filme acabou aqui por me falar a mim de algo mais, por mostrar como nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade para acabar com o poder que os outros possam exercer sobre nós. De facto, há ali uma altura do filme em que o personagem dá um murro na mesa, literalmente, em que ele diz não, chega, ele assume o poder dele, ele toma uma decisão clara e comunica essa decisão claramente a quem de direito e os outros deixam de ter poder sobre ele. E isto nós podemos retirar para a nossa vida diária, do dia a dia, em que é necessário assumir esta nossa responsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós tem. Vi o filme Horizontes Perdidos, é um filme bem velhinho, em que a primeira vez que ele foi exibido foi em 1937, é um filme de Frank Capra,
chama-se Horizontes Perdidos e tem 2 horas. Nós acompanhamos a história de um personagem, de Conway, não me recordo do nome, um herói, aventureiro, escritor, e a sua viagem, a forma como, mesmo sem querer, sem ele querer, mas propositadamente, foi parar a Shangri-La. E Shangri-La, no Tibete, sendo assim um lugar meio que mágico, um lugar onde todos estão seguros, um lugar de paz, um lugar de ordem, um lugar em que não há incerteza do futuro. No futuro, o futuro não traz incertezas. Um lugar de abundância a todos os níveis, em todas as áreas da vida. Um lugar de longevidade e de moderação. É a palavra-chave ali, dizem alguns dos personagens em algum momento ali naquele lugar. E Shangri-La sendo o sonho de, como é dito no filme, o sonho de cada um dos homens, de todos os homens, que haja um lugar assim, um paraíso na Terra. Houve muitas coisas que eu gostei, prendeu-me bastante, apesar de ser um filme muito antigo. Neste paraíso na Terra, onde reina a paz, existe apenas uma regra, segundo o Dalai Lama, que é be kind, ser gentil. Ser simpático, pode ser traduzido de diversas formas, ser gentil, be kind. E é uma característica deste autor, do Conway, e é muito giro, muito cativou-me do princípio ao fim. Existem ali várias pérolas de sabedoria. Há um momento em que um elemento, um habitante de Shangri-La diz que a idade é um limite que nós impomos a nós próprios, e eu gostei muito desta frase, tanto que a escrevi, e que ali não há idade, eles vivem todos muitos anos. Aliás, o Dalai Lama tem mais de 200 anos, e ele diz que isto pode ser devido ao clima, à dieta, à água ser abençoada, mas no fundo ele diz que o que acha é que o principal fator é a ausência de conflito, a ausência de controvérsia, enfim, de guerras, de luta. Ele diz também que a morte do homem fora de Shangri-La não é uma morte natural, mas é um suicídio indireto. E eu gosto particularmente desta ideia. E o último filme, o de hoje, tem por título Under the Tuscan Sun, sob o sol da Toscânia, tradução literal, não sei qual foi o título em Portugal ou no Brasil, que tem 1h50 aproximadamente, e este é um filme também já antigo, que nos mostra a história, ou pelo menos um pedaço da história de vida de uma escritora cujo marido a trai e de quem se divorcia, e ela perde a casa, os bens para o marido. No fundo teve que o sustentar porque ele não gerava dinheiro, não trabalhava, e umas amigas oferecem-lhe uma viagem à Itália, e acaba por decidir deixar os medos de lado e comprar uma casa que estava lá à venda, e começa a remodelá-la. E é muito interessante como ela começa a conhecer as pessoas, a dar-se com as pessoas. Os trabalhadores que vão para a casa dela para fazer a remodelação são polacos. O empreiteiro é italiano, mas os trabalhadores são polacos, então ela vai aprendendo polaco também. Mas todo aquele ambiente também, porque os italianos são muito envolventes, e mesmo casados, mas tentam seduzi-la muitas vezes. É um filme muito leve, muito divertido, e que tem algumas pérolazinhas também ali de sabedoria. Qual foi a mensagem que eu tirei aqui? Primeiro eu tomei nota de algumas frases, porque têm a ver com essa ideia. Uma diz que há lá uma personagem que diz que Fellini lhe dava muitos conselhos, dizia-lhe: não importa o que aconteça, mantém sempre a tua inocência infantil. E eu achei interessante, ela dizia também algo como: aquelas coisas que nós lastimamos, que nós lamentamos que tenha acontecido, são uma perda de tempo.
O que aconteceu, aconteceu, é deixar para trás e seguir em frente, porque se nós continuamos agarrados ao passado, não conseguimos seguir caminho. Está colocado de uma forma muito, muito querida e com esta questão da inocência infantil e a alegria e o sorriso serem tão importantes e nós nos permitirmos ser felizes, nos permitirmos fazer coisas que nós gostamos e escolhermos fazer as coisas que nós gostamos. E isto é muito importante para o nosso bem-estar, porque essa é a nossa responsabilidade. Pegando mais uma vez aqui na história da responsabilidade, a mensagem do outro filme, porque essa responsabilidade é nossa. Ela está a remodelar a casa, certo? E ela começa então divisão a divisão. Ela diz, e agora o que é que eu vou fazer? Porque eu nunca fiz nada disto, não é? Nunca remodelei uma casa. O que é que eu vou fazer? E ela diz que aquilo que é preciso fazer é cuidar da casa com carinho e ir divisão a divisão, parte por parte, dando-nos a conhecer a casa e conhecendo a casa, cada canto dela e dando-nos a conhecer. Eu achei tão querida esta analogia e de facto é interessante, deve ser interessante entrar numa casa nova, não é? Porque era o caso, e dar-nos a conhecer ao espaço e ir conhecendo o espaço com todo o carinho, porque ela estava em muito más condições, era uma casa com mais de 300 anos. Mas é interessante. E depois no final termina com uma festa, um casamento, e há ali um momento em que ela diz que para que servem então as 4 paredes que nos rodeiam? Servem para proteger o sonhador, porque fala aqui dos sonhos e de como ela está a mencionar algo que alguém lhe contou ali na história, como o troço da linha de comboio entre Viena e não sei onde, não me recordo agora, que passa pelos Alpes e é montanha muito alta, difícil de construir ali algo, de fazer ali trabalhos, e eles construíram a linha mesmo sem haver um comboio que passasse por ela, que fosse passar por ela. Ainda não havia um comboio, mas foi construída a linha. Então é preciso sonhar e criar as condições, porque um dia o sonho realiza-se, não é? E eu acho este detalhe também, esta ideia muito interessante. Então foi aquilo que eu retirei deste filme, muito levinho, muito divertido também. É assim um bocadinho, fez-me lembrar um bocadinho Mamma Mia, não durante, não diretamente, mas um bocadinho, porque é leve e também tem um casamento. Pronto, e a Itália, ou até na Grécia, mas é parecido. Acho que era na Grécia, não era? Pronto, por hoje é só. Esta foi a partilha semanal então dos títulos que vi neste início de mês. Vou continuar a ver. Para a semana trago mais uma partilha. Tem sugestões de filmes? Gosta de ver filmes? Já viu estes? O que é que achou? Gostou? Se tiver sugestão de outros, deixe-me nos comentários que eu vou gostar de saber. Não sei se juntarei neste momento à minha lista, posso deixar em lista depois, mas se estiver aqui por entre a minha lista, porque tenho muitos títulos à espera, eu troco as prioridades e vou ver primeiro aquele que me sugerir, está bem? Irei então continuar a minha maratona de cinema no mês de julho e sempre que der eu coloco uma imagem da capa do filme ou alguma cena do filme do dia no Twitter ou eventualmente no Instagram, mas é mais fácil no Twitter, talvez assim a desafiá-lo a descobrir qual é o filme do dia. Se embarcar no desafio, fantástico, venha trocar figurinhas aqui comigo, diga-me se estiver a partilhar em algum lado onde está a fazê-lo e assim vou ver também e continuamos a partilhar aqui dicas e ideias para filmes, porque eu adoro cinema. Então por hoje é só, se for o caso, bons filmes, até breve e tenham um dia feliz.